As permissões de dono, grupo e outros está certinha. Configurei via chmod, deixei tudo bonitinho lá, mas o problema ainda continua. Bom, a pergunta agora então pode ser quem é o dono e quem é o grupo que está configurado para aquele diretório ou para aquele arquivo específico. Meu nome é Jonatas Carneiro, esse é o canal DevOps Days Feira de Santana e essa é a aula 7 onde a gente vai ver como trocar o dono e o grupo de um determinado arquivo ou diretório no seu sistema Linux. Então, para isso, não tem muito segredo, já chega aqui na minha tela e vamos analisar aqui um conjunto de arquivos e diretórios que eu tenho lá no meu diretório var www html, certo? HTML. Observa que aqui, vou fazer aquele ls-l, né, que a gente já sabe que vai mostrar aqui as configurações de permissão. Eu tenho aqui alguns diretórios, eu tenho alguns arquivos, beleza. Eu quero que vocês olhem especificamente para esse arquivo index.html aqui. Eu apliquei uma certa configuração nele, tá? Onde eu tenho aqui 7 para o dono, eu tenho 5 para o grupo e nada para os outros, tá? Então os outros não podem fazer nada com esse arquivo aqui. Observa que depois dessa coluna aqui das permissões, a gente tem uma coluna aqui que repete dois nomes, né? Geralmente é repetido, pode ser diferente, enfim. Esses dois nomes aqui se referem a quê, tá? Eles se referem ao dono do arquivo ou diretório e ao grupo daquele arquivo ou diretório, tá certo? Então, se vocês observarem bem, vocês vão perceber que quase todos aqui estão se referindo a Jonta como usuário e Jonta como grupo também. Mas o index.html, que é o que eu falei com vocês, ele está pertencendo aqui ao usuário www-data, bem como o grupo também é a mesma coisa, tá? Esse www-data aqui é o usuário e grupo padrão do Nginx, tá certo? Que é o gerenciador de serviços ali, né, de servidores ali que você vai utilizar em alguma máquina. Na maioria das vezes, você vai utilizar esse Nginx aí para fazer essa questão de direcionamento de portas e tudo mais. Se eu abrir aqui o navegador agora, ó, e digitar o nosso famoso localhost, tá tudo funcionando perfeitamente, Nginx configurado corretamente, ok? No entanto, se eu vier aqui e alterar esse usuário e também o grupo, ele não vai me permitir aqui, eu preciso executar com sudo. Beleza. Se eu alterar ali e atualizar, ele vai aparecer aqui, proibido. Você não tem permissão de acesso a este recurso, certo? Então, o que está acontecendo? No meu caso aqui, ele está rodando via Apache, né? Mas, enfim. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa permissão aqui, ó, de tudo permitido para o dono, a leitura e a execução permitida para o grupo e nada para os outros, se o meu usuário não é esse www-data, ele não vai conseguir fazer nada, porque ele vai entrar como outros, né? O dono e o grupo aqui está como junta e o www está como nada, basicamente. Então, ele não consegue acessar isso aqui. Eu já alterei aqui, mas qual é a sintaxe, então, né? Qual é o formato de escrita do comando para alterar essa permissão e qual é esse comando que a gente vai estar utilizando aqui no Linux? O comando em questão é o chon, certo? Ou seja, CHOWN. Depois dele você vai passar o usuário, o grupo. Se você não quiser alterar o grupo, você pode passar aqui simplesmente o usuário e aí você passa o arquivo ou o diretório que você quer alterar ali a propriedade, tá? O arquivo, né? .txt, por exemplo, ou o seu diretório respectivo aí, tá? E aí você altera também as propriedades dele. Caso você queira editar o grupo, basta colocar aqui 2 pontos e o nome do grupo que você quer que faça parte aqui desse diretório ou desse arquivo que você está editando. Então, como eu estava falando com vocês, se eu quiser alterar isso aqui para funcionar de novo o nosso servidor, né? Eu posso digitar aqui chon www-data e aí 2 pontos www-data, o diretório até chegar no arquivo, né? var www.html index.html, que é o nosso arquivo em questão aqui. E agora eu estou alterando a propriedade do arquivo. Ele vai sair de Jonta, se a gente olhar ali, né? Eu estou com as propriedades no usuário e no grupo Jonta.
aqui, ó, o index.html, certo? Ao executar esse comando, a gente agora altera a propriedade. Eu preciso utilizar aqui esse comandozinho sudo. Ao executar isso aqui, agora a propriedade está de volta para www.data, ok? Se eu atualizar o meu navegador, funciona perfeitamente, Nginx configurado corretamente, beleza? Então, isso aqui é um erro que pode acontecer em muitos casos aí. É comum que o seu sistema, criado ali em algum Docker ou de alguma forma nesse sentido, não tenha o acesso de leitura ou de escrita naquele arquivo, e ele vai gritar aqui um proibido, você não tem permissão de manipular o arquivo, tarararará. Ok? Então, como que você vai corrigir esse tipo de erro? Muitas vezes pode ser preciso você alterar a propriedade daquele arquivo para que o seu sistema, para que o seu servidor consiga manipulá-lo, ok? E a forma que você vai ter de trocar essas permissões é justamente através desse chon aqui. Então, para a gente fechar esse resumo aqui, se você tem as permissões configuradas corretamente, o que o usuário tem que fazer, o que o grupo pode fazer, o que os outros podem fazer com aquele diretório ou arquivo, mas ainda assim alguma coisa não funciona como esperado, não funciona como deveria, é provável que você precise alterar as configurações de quem é o dono e quem faz parte do grupo daquele arquivo ali. E para você fazer essa alteração, você vai utilizar o comando chon, passando o usuário, o grupo e o arquivo ou diretório em questão que você quer alterar ali as permissões, ok? Alterar as posses, digamos assim, né? O usuário e o grupo ali que detém aquele diretório ou arquivo. Em alguns casos, vocês observaram que eu precisei utilizar aqui o sudo. E o que é esse sudo aqui? Fica a questão para a próxima aula. Então, conta aqui nos comentários se você já precisou utilizar esse chon aí por algum motivo, se você já teve esse tipo de erro aí durante seu desenvolvimento, durante a sua manutenção em algum sistema ou em alguma funcionalidade. Se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like se essa aula aqui te ajudou e ativa as notificações, porque como eu disse, a aula sobre sudo já vai sair e você precisa estar atenado sobre isso aí para saber como executar comandos com a permissão de superusuário, né, do usuário administrador do sistema. Valeu!